Fala aí, pessoal. A ideia desse vídeo hoje é trazer para vocês uma revisão sobre plano inclinado, resolvendo algumas questões para o pessoal da turma do nono ano. Esse daqui é o nosso suplementar 14. O plano inclinado vai ser um dos conteúdos da nossa prova. Então, como vocês pediram bastante, estou trazendo esse vídeo para a gente poder revisar um pouquinho enquanto a gente resolve essas questões. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão. Na figura a seguir estão representadas diversas forças que agem sobre um bloco que desliza em um plano inclinado. Beleza. Plano inclinado, esse cara aqui, ó, eu tenho um plano, tá? Que obviamente está inclinado, né? Fazendo um certo ângulo com a horizontal. O vetor que melhor representa a força-peso do bloco. Então, olha aqui o comando da questão. Ele está te perguntando quem é o vetor que representa a força-peso do bloco. Então, cara, não diferente de todos os exercícios que a gente já fez, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é olhar para esse exercício e marcar as forças, identificar que forças estão atuando. Para poder responder direto aqui, sem pestanejar muito, eu tenho que identificar quem é a força-peso. E vocês já sabem que a força-peso é uma força que sai do centro do corpo, apontando para o centro da Terra, fazendo um ângulo de 90 graus aqui, ó, com o chão, não é isso? Então, a minha força-peso vai ser representada, nesse caso, pelo meu vetor C. Logo, a minha resposta aqui, vamos lá, vamos responder isso aqui. A minha resposta é letra C de casa. Mas vou continuar com essa questão aqui, vou aproveitar para poder fazer algumas considerações, uma revisãozinha aqui de alguns pontos, beleza? Primeira coisa, quando eu for marcar as forças nesse cara aqui, eu tenho que lembrar vocês da decomposição da minha força-peso. Como assim, sério? Lembram que essa minha força-peso, ela não está mais no meu eixo XY. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso decompor essa força numa componente que eu chamo de PY e numa outra componente aqui que eu vou chamar de PX. Lembram disso aqui? E como que eu faço para poder decompor essa força nessas duas componentes? Você precisa lembrar daquela relação já bem conhecida, né, de seno e cosseno. Então, o seno de um ângulo θ vai ser a razão entre dois componentes de um triângulo retângulo. Nesse meu caso, será o cateto oposto sobre hipotenusa. E o meu cosseno, vocês lembram que ele é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Tá, Célio, mas para que você está trazendo isso daqui? Cara, você precisa identificar numa decomposição de forças como essa daqui que eu vou trazer para vocês. Ó. Vocês devem se lembrar bem que a gente pode pegar um vetor, por exemplo, esse meu vetor aqui que eu vou chamar de vetor R, certo? E eu posso decompô-lo numa componente x e nessa componente y aqui. Eu vou até apagar isso. O que eu faço? Quem é a componente y? A componente y vai ser esse vetorzinho aqui, ó, que eu vou pegar para você e eu vou colocar ele desse lado aqui, beleza? Trouxe esse meu vetor para cá. Essa aqui é a minha componente y, esse aqui é o meu ry, beleza? Aqui é o meu ry. Você pode notar que esse ângulo θ aqui, ó, continua sendo o mesmo, e agora eu tenho um ângulo que de 90 graus formando um triângulo retângulo. Então, se eu pegar o seno desse ângulo θ aqui, concorda que ele vai ser o cateto oposto, meu ry, sobre a hipotenusa que é r. Logo, ry concorda que vai ser r vezes seno θ. Conseguem identificar isso? E que meu Rx, se eu usar o cosseno, sendo o cateto adjacente, Rx, sobre a hipotenusa R, então eu vou ter que o meu Rx vai ser R cosseno de θ, beleza? Eu consigo fazer essa mesma decomposição vetorial nesse cara aqui, no meu plano inclinado. Mas eu preciso tomar cuidado com uma coisa.
com a posição do meu ângulo. Aqui eu não tenho esse ângulo marcado, eu só tenho esse ângulo marcado desse lado, certo? Então, no plano inclinado, as coisas vão ficar um pouquinho diferentes dessa decomposição que a gente fez desse lado aqui, beleza? O que a gente vai usar é a mesma lógica do seno e do cosseno, beleza? Mas eu vou tirar isso daqui para a gente não confundir com esses dois caras. Deixa eu apagar aqui e vou deixar só o meu seno e cosseno ali, beleza? Então vamos. Aqui, antes de tudo, eu preciso identificar onde vai ficar esse meu ângulo θ, beleza? Então vem comigo aqui nessa viagem, ó. Vamos trabalhar um pouquinho de geometria com esse meu triângulo aqui. Se eu pegar esse vetor vermelhinho aqui, o peso, e finalizar ele até aqui embaixo, certo? Fechei ele, ó. Concorda que agora eu tenho um triângulo retângulo aqui? E que esse meu ângulo aqui, eu não sei quanto ele vale, certo? Mas eu vou chamar ele de alfa, tá? Ele é oposto pelo vértice a esse daqui. Então concorda que esse daqui também vai ser alfa? Vamos aproximar mais para poder desenhar menos feio. Aqui, ó. Concorda que esse cara aqui também vai ser um ângulo alfa? Esse cara aqui é um ângulo de 90, não é isso? Olha para o triângulo aqui de baixo. Θ, alfa e 90. Θ, 90, alfa, 90. Só resta quem? Ó, o meu ângulo θ aqui, ó, onde ele vai estar. Beleza? Então eu consegui transpor esse meu ângulo θ aqui para cima, para o nosso problema, certo? Lembrando que esse vetor aqui, que está para baixo, vermelho, é o meu vetor peso, certo? Então vamos lá. Trabalhando com esse cara aqui, eu sei que, olha só, com o meu seno e cosseno, eu sei que o cara que está colado ao ângulo θ, o cateto adjacente, vai usar quem? O cosseno, não é isso? Então, se eu for trabalhar aqui no meu plano inclinado para poder fazer essa decomposição, o cara que está colado a ele, concorda que é o y? Então, vamos lá. O meu PY, então, que é o que está colado, vai usar quem? Cosseno de θ, certo? Vezes o peso P. Ou, como a gente está escrevendo aqui, né? Vamos colocar tudo na mesma lógica. P cosseno... Eita, meu Deus! P cosseno θ. E o meu px vai usar o outro, que é o P seno de θ. Beleza, gente? Com isso, a gente consegue fazer a decomposição dessas forças em Px e Py. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a nossa próxima questão. Um bloco de gelo desprende-se de uma geleira e desce um plano inclinado com atrito desprezível nessa circunstância. Qual diagrama representa corretamente as forças que atuam sobre o bloco? Então, beleza, gente. Só fazendo um esqueminha aqui, a gente tem que primeiro pensar no nosso plano inclinado, certo? Tem aqui um plano, aqui, tá? E aqui um plano, certo? Deixa eu botar aqui. Eu tenho a minha caixinha, tá? Na minha caixinha, o que vai acontecer? Eu sei que ela tem massa. Se ela tem massa, ela tem uma força que aponta para o centro, que é a força peso, certo? Eu sei que ela está sobre o plano e esse plano não deixa ela entrar dentro dele. Então esse plano faz uma força para cima, que a gente chama de força normal, beleza? Ele disse que não existe atrito. Se houvesse atrito, seria uma força feita pelo chão. Cadê? Eu não consigo fazer mais uma linha reta, não? Não consegue? Seria uma força feita pelo chão, para cá, que é dificultar o movimento, mas ele disse que não existe, né? Então eu só tenho essas duas forças, a minha força peso e a minha força normal. Então me diz aí, qual dessas letras indica para a gente a correta disposição das forças? Isso aí, letra D de dado, letra D de dado. Agora ficou fácil demais, né? Ficou fácil demais, não tem como errar, não tem o que fazer, não tem o que perguntar. Então vamos lá, pessoal, para a questão 3. Em um laboratório para estudar as leis de Newton, utiliza-se um carrinho de brinquedo motorizado.
para subir uma rampa cuja inclinação pode ser modificada, conforme se vê na figura. Beleza. Em cada experimento, como se vê, a inclinação da rampa é aumentada. Em relação à força do motor necessária para subir com velocidade constante, isso daqui é super importante, porque se a velocidade é constante, pela primeira lei de Newton, eu sei que a força resultante vai ser igual a zero, pois ele está em equilíbrio o quê? Dinâmico, lembram disso? Beleza, se a força resultante é igual a zero, isso vai me trazer algumas coisas. Primeiro, a necessidade de marcar as forças, lembra? Vamos pegar esse primeiro carrinho aqui, ó, dar uma aumentada nele. Vamos olhar para esse primeiro carrinho aqui. Quais são as forças que estão atuando? Se ele tem massa, então aqui do meio dele para baixo, eu tenho uma força, que é a força peso, beleza? Eu tenho, se ele não desce aqui pela rampa, a rampa faz uma força para cima, que é a força normal, beleza? E o motor faz uma força para poder levar esse carrinho para subir aqui a rampa, uma força F, beleza? Eu sei que eu não vou conseguir trabalhar e achar a resultante dessas forças com essa minha força peso assim, né? Meio torta. Isso aqui tem que estar dentro de um eixo cartesiano. Pô, sério, como assim um eixo cartesiano? Tipo assim, ó. Aqui, opa, ficou meio grosso o negócio, tá meio grosso. Mas aqui, ó, eu tenho que ter esse eixo de forças assim, ó, bonitinho, sacou? Perpendiculares. Olha o meu peso P aí, fora do meu eixo cartesiano, tá vendo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar esse cara aqui deixa eu tirar essa figura daqui, eu tenho que pegar e decompor o meu peso P em duas componentes. Uma componente PY, que vai estar para cá, PY, e uma componente PX, que vai estar para cá, certo? Essas componentes a gente já viu no outro exercício como fazer a decomposição. A gente já viu que Px é igual a P seno de θ para um plano inclinado. E Py vai ser igual a P cosseno de θ para esse plano inclinado, certo? Então, beleza. Tendo isso, eu já tenho essa minha força peso decomposta nas suas duas componentes e eu vou ter que analisar algumas coisas. Primeiro, se a força resultante é igual a zero, essa força para cima, normal, tem que ser igual a essa força para baixo, Py. Então, nesse caso, normal é igual a Py. E eu vou ter que a força F, que está para cá, tem que ser igual à força Px. Então, eu posso escrever também que a força F, que é a força que o motor do carrinho faz, e é o que a gente quer descobrir, ela é igual a Px. E eu sei que Px é igual a quê? P seno de θ. Ou seja, o peso sempre vai ser o mesmo, o peso não muda. Mas o seno do ângulo muda de acordo com o ângulo. Então aqui, ó, quando eu aumento o seno do meu ângulo, eu vou aumentar Px. Aumentando Px, eu preciso de uma força do carrinho maior. Então, conforme eu aumento o seno do ângulo, eu vou ter um aumento da minha força do motor. Ah, sério, beleza, entendi. Mas como é que eu vou sacar essa parada aí? O que eu vou ter que entender? Cara, você vai ter que saber que o seno de alguns ângulos, né? Como o 30, o 45 e o 60. Aqui a gente tem uma tabela, né, que ajuda a gente a construir a saber os valores desses senos, né? Mas a gente sabe que ele está aumentando. Se você não quiser fazer pela tabela, você pode olhar também pelo eixo do ciclo trigonométrico. Você sabe que eu tenho o 30 aqui, 45 aqui no meio e 60 aqui em cima, certo? E esse cara aqui é o meu eixo dos senos. Então aqui está o seno de 30, certo? O 45 aumenta um pouquinho e o de 60 aumenta um pouquinho. Ou seja, o maior seno é o de 60. Então, seno de 60 é maior
que o seno de 45, que é maior que o seno de 30. Ou seja, essa força aqui vai ter que ser a maior de todas. Essa daqui vai ser uma força um pouquinho menor, certo? E essa força F aqui vai ser a menor de todas. Logo, a resposta nossa é a letra C, que diz que a força aqui, em relação à força do motor necessária, ela é maior no experimento 3. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Tá de boa? Posso continuar? Então, vamos lá. Vamos para a questão de número 4, tá? A questão de número 4 é uma questão teórica, né? Que você vai ter que pensar nela, mas basicamente naquilo que a gente já via conversando, né? Aqui eu vou ter uma força peso, certo? A força peso sempre está apontando para o chão, beleza? E essa força peso, ela vai ser decomposta em duas componentes. Uma componente Px e uma componente Py, certo? Beleza? Aí vamos lá, vamos ler aqui. A figura representa uma pessoa utilizando-se de uma rampa para puxar um bloco para cima. Considere que nessa situação o atrito é desprezível. Beleza. Considerando as grandezas físicas, eu acho que faltou um A força aqui, né? A força aplicada e não. Considerando as grandezas físicas, força aplicada e distância percorrida pelo bloco, cite uma vantagem e uma desvantagem de utilizar um plano inclinado como esse para erguer um bloco. Então, sobre a força aplicada e sobre a distância percorrida. Para poder fazer o quê? Para erguer o bloco até certa altura. Beleza? Então ele quer que você fale sobre isso. Primeiro, se eu quisesse só pegar o meu bloquinho que está aqui, tá? E eu quisesse erguer ele de uma certa altura, eu teria que fazer uma força para cá, F, que seria igual à força, no mínimo, né, igual à força peso, correto? Mas quando eu uso um plano inclinado, eu vou fazer uma força F para cá, que é a força da cordinha ali, tá vendo? Essa força F para cá, ela vai ter que ser, no caso, igual a Px. E a Px é só uma componente da força peso. Então, pela força, né, sobre a força aplicada, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que, volta para cá, a força aplicada para erguer o bloco em plano inclinado será menor do que a força necessária para erguer o bloco se não houvesse um plano inclinado. Beleza? Eu vou ter que fazer uma força menor do que a que eu faria para poder erguer o bloquinho. Né? É o exemplo que eu dei para vocês das pirâmides, né? Dos escravos que foram levando as coisas lá para poder construir as pirâmides e tal. Tá? E sobre a desvantagem. Cara, olha só. Sobre a desvantagem, você vê que ele está num triângulo, retângulo? Tá assim, né? Deixa eu até tirar esse aqui para cá. Ele vai ter o plano inclinado vai ser um triângulo retângulo, certo? Beleza? Aqui e aqui, certo? Sobre a distância percorrida, cara, se você fosse só erguer isso, você ia percorrer essa distância aqui, concorda? É uma distância menor, porque ela vai ser só um cateto, né? Mas se você tiver num plano inclinado, a desvantagem é que você tem que percorrer a distância de toda a hipotenusa, né? Aqui você vai pegar a hipotenusa e aqui seria só um cateto. Ou seja, a desvantagem seria percorrer uma distância maior. Beleza, gente? Então vamos para a próxima. Questão 5. Um bloco de massa 5 kg é arrastado ao longo de um plano inclinado sem atrito, conforme a figura a seguir. Beleza. Para que o bloco entre em movimento, então vamos lá. Para que ele entre em movimento uniforme
subindo a rampa. Ou seja, eu vou ter que fazer uma forcinha aqui, ó. Essa é a força F, já está até desenhada aqui, mas eu vou fazer ela vermelho aqui, para ficar bonito, certo? A força F deverá ser, cara, a gente já viu que a primeira coisa é o que? Marcar as forças. Então eu tenho esse bloco, a força F está de vermelho ali. Eu vou ter uma força peso, que vai estar apontando para cá, beleza. Eu vou ter uma força normal, que é realizada pelo plano, para que esse bloco não afunde, ok. E eu quero saber para esse cara subir em movimento uniforme. Cara, movimento uniforme é uma das condições de equilíbrio dinâmico da primeira lei de Newton. Logo, eu sei que a força resultante vai ter que ser igual a quanto? Isso aí, zero. A força resultante vai ter que ser igual a zero, mas a força, para achar a força resultante, eu tenho que decompor de novo a força peso em Px e Py, certo? Px e Py. Quando eu faço isso, eu não preciso mais olhar para a minha força peso, e nesse caso aqui então, eu sei que se a minha força resultante é igual a zero, o que está para cima tem que ser igual ao que está para baixo. Logo, a força F tem que ser igual a Px, que é uma componente do peso, P seno θ. Ou seja, isso daqui vai ser maior que o peso, Px é maior que o peso, ou Px é menor que o peso? Óbvio que Px é menor que o peso. Tanto que ela vai facilitar o trabalho de subida. O plano inclinado facilita esse trabalho de subida, né? Aí a gente vem aqui para as nossas opções. Igual ao peso do bloco? Não. Ele vai ser igual a componente Px, que é um pedaço da força-peso. Menor que o peso do bloco? Ok, essa daqui. Maior que o peso do bloco? Não, vai ser menor. De qualquer valor? Não, não é de qualquer valor, não. Então, resposta do nosso exercício, letra B de bola. Certo, gente? Então, vamos lá. Vamos para a questão de número 6. Uma esfera com massa m e raio muito pequeno é colocada no ponto mais alto de uma pista com superfície curva. Ok. Inicialmente a esfera está em repouso, então a velocidade inicial dela aqui é igual a zero, em relação ao solo e à rampa. Considere que não há atrito entre o objeto e a pista. Após deslizar sobre a superfície, a partir do repouso, qual o comportamento da... Então o que ele quer? Ele quer o comportamento. Comportamento de quem? Comportamento da velocidade e da aceleração da esfera ao longo do tempo. Ok, então ele quer o comportamento da velocidade e da aceleração, certo? Então vamos lá. Aqui vamos falar primeiro da velocidade. Cara, conforme ela vai caindo, vê se vocês concordam comigo. Ela vem vindo para cá, para esse ponto, certo? Tá aqui. Cadê? Deixa eu pegar para fazer igual, botar aqui bonitinho. Aqui. Depois ela vai vir para esse ponto aqui. Depois ela vai vir para esse ponto aqui. E depois ela vai vir para esse ponto aqui, certo? Beleza. Aqui eu não sei qual é a velocidade nesse segundo ponto, mas eu não sei que ela é maior do que V0. Aqui nesse segundo ponto eu não sei qual é a velocidade 2, mas eu sei que ela é maior do que a velocidade no ponto 1. Ou seja, o que está acontecendo com a velocidade? A velocidade aqui ela é crescente. Beleza? A velocidade aumenta com o passar do tempo, certo? E agora sobre a aceleração. Cara, como que vai ser a aceleração desse cara aqui, desse corpinho? Você consegue perceber que, deixa eu pegar aqui um certo instante, vou pegar esse aqui, ó. Eu vou traçar uma reta aqui tangente. Era para ser uma reta, né, gente? Então vamos tentar uma reta aqui. Pá, reta. Vai, filho. E cadê a tecnologia me auxiliando? Aqui. Eu tenho uma reta tangente. Você se liga que nesse ponto aqui eu tenho um plano inclinado? Eu posso dizer que aqui, ó, em cada ponto da esfera, ela está num plano inclinado diferente, com um certo ângulo diferente. Olha só, se eu passar aqui, ó, traçar uma reta aqui bonita, aqui eu tenho um ângulo grandão, aqui eu tenho um ângulo pequenininho. Se tu for pegar esse pedaço aqui também, ó, concorda que vai ser um outro plano inclinado com um ângulo grandão?
esse ângulo vem diminuindo, quem é a força resultante nesse caso? Vai ser a componente x, vai ser a px aqui, px no 1, vai ser a px no 2, vai ser a px no 3, certo? E o que vai acontecendo com essa px aqui? O ângulo, a gente sabe que px é igual a P seno do ângulo θ, não é isso? E ela sempre ficou oval. Por que não ficou uma circunferência bonita assim? Eu falei, aê, poxa. Esse daqui é o nosso eixo dos ângulos, né? E esse daqui vai ser dos senos, esse aqui vai ser o nosso eixo dos cossenos. Beleza. Conforme o ângulo vai diminuindo, ele vem vindo para cá, nessa direção, né? O meu seno também vem o quê? Diminuindo, certo? Então, quanto menor o ângulo, menor o seno. Quanto menor o seno, menor Px, que é a força resultante nesse caso. Força resultante não é massa vezes aceleração? Isso não é igual a Px? Ou seja, a aceleração vai ser Px sobre massa. Concordam? Até aqui todo mundo está acompanhando? Então tá. Vamos devagar aqui. Ó. Eu tenho Px, que é a força resultante. Não tem nenhuma outra força aqui, certo? Só quem está fazendo ele descer é Px. E força resultante, massa vezes aceleração. Isso é igual a Px, certo? Então, aceleração Px sobre massa. A massa dele não muda. Só quem muda é Px. E Px vai diminuindo com o ângulo. Então, a aceleração diminui com o ângulo. Concordam? Então, concordam que a aceleração no 1, ela vai ser o quê? Ela vai ser... a aceleração no 1 vai ser o quê, gente? Fala pra mim. Vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser o quê? A aceleração no 1 vai ser maior do que a aceleração no ponto 2. Ou seja, ela tem um comportamento decrescente. Isso aí. Ela tem um comportamento decrescente. Ou seja, a velocidade vai ser assim, ó. V0 é menor que V1, que é menor que V2 e assim sucessivamente. E eu tenho que a aceleração no 0 é maior que a aceleração no 1, que é maior que a aceleração no 2 e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Dúvidas aqui? Alguma pergunta? Se vocês tiverem, podem perguntar, tá? Pode perguntar em sala, tenta tirar essa dúvida depois. Não carrega a dúvida com vocês, beleza? Vamos lá. Essa daqui... Deixa eu centralizar aqui bonitinho. Vamos então para a questão 7. A figura mostra uma bola descendo uma rampa. Ao longo da rampa estão dispostos 5 cronômetros, igualmente espaçados. Todos os cronômetros são acionados simultaneamente em T0. Então todo mundo que está aqui, ó, esse, começam a contar o tempo ao mesmo tempo. Tá? O zero de todo mundo é igual e eles começam a contar tempo igualzinho. Quando a bola começa a descer a rampa partindo do topo. Cada um dos cronômetros para, então ele para quando a bola passa em frente a ele, beleza? Desse modo, obtém-se os tempos em que a bola gastou para chegar em frente de cada cronômetro. Então a ideia é, passou aqui no primeiro, parou de contar o cronômetro. Passou aqui no segundo, parou de contar esse cronômetro. Então, cada cronômetro para de contar no momento em que passa em frente a ele. Cara, mas uma coisa a gente tem que saber, que a gente viu lá no outro exercício, que a velocidade aqui vai aumentando, não é isso? Então, olha só, aqui você está vendo que eu estou marcando espaços, e ele até disse para a gente ali ó, que eles estão igualmente espaçados, não é isso? Quando ele está aqui em cima, a velocidade é em zero, né? Concorda que essa velocidade é pequenininha? E depois ele está aqui com uma outra velocidade V1, que é maior que V0. Aqui ele está com uma velocidade 2, que é maior que V1. E aqui ele está com uma velocidade 3, que é maior que V2. Essa velocidade ela vai crescendo com o tempo, ela é crescente.
Então concorda que para percorrer esse espacinho aqui, eu vou demorar um tempo grandão. Mas para percorrer esse espaço que eu vou marcar de vermelho, eu vou demorar um tempo menor. Para percorrer esse espaço que eu vou marcar de azul, eu vou percorrer um tempo menor ainda. Então, o que acontece com os tempos? O tempo em 0, ele é maior que o tempo em 1, que é maior que o tempo em 2, ou seja, os tempos vão diminuindo. Então, olha aqui, ó, a melhor alternativa que representa as marcações do cronômetro em eixo de tempo. Então, aqui, ó, eu vou ter um tempo grandão para o primeiro, nesse pedacinho aqui, um tempo que vai diminuindo cada vez mais, tá vendo? Vai ficando cada vez menor. Essa aqui vai ser a nossa resposta. Mas sério, por que não pode ser outra? Olha aqui, ó. Esse aqui marca tempos iguais para todos eles. Não pode ser, não são tempos iguais porque a velocidade vai aumentando, não é isso? A letra B marca tempos cada vez maiores. Cara, esses tempos não são maiores porque a velocidade vai aumentando, ele vai ficando mais rápido, então ele demora menos tempo. Eu não posso dizer que essa é a nossa resposta. Aqui, na letra C, o que você pode perceber de diferente? Presta atenção. Eu tenho dois tempos aqui, ó, que são iguais, três tempos que são iguais, na verdade, né? Mas nenhum desses tempos vai ser igual. Por quê? Porque a velocidade está aumentando desde lá de cima, desde aqui, até o final. A velocidade está mudando. Esses tempos seriam iguais se eu tivesse uma velocidade igual em todos esses tempos. Mas não. Aqui eu tenho uma velocidade pequenininha. Aqui essa velocidade já aumentou um pouco. E cada vez que eu venho para cá, essa velocidade vai aumentando cada vez mais, por isso tempos menores. Beleza, gente? Vamos então para a nossa próxima questão, questão número 8. Em uma fábrica, caixas são colocadas no ponto A de uma rampa e deslizam até o ponto B. Esse pontinho aqui, né? Elas saem daqui do ponto A e deslizam até o ponto B. É isso que ele está dizendo aqui para a gente. Vai deslizando ali. A rampa forma um ângulo θ com o solo horizontal, conforme indica o esquema. Sabe-se que 0,3 segundos após o início do movimento em A. Então, beleza. A caixa alcança B com velocidade de 1,2 metros por segundo. Ok, vamos escrever isso aqui. As caixas são o quê? São colocadas no ponto A. Quando ele diz isso, que elas são colocadas, ele está me dizendo que essa velocidade inicial aqui ela é igual a zero. Concorda? E depois, quando ele diz que ele chega no ponto B com 1,2, ele está falando que a velocidade aqui é igual a 1,2 metros por segundo. Beleza? E que isso demorou um intervalo de tempo igual a 0,3 segundos. Veja no gráfico a variação da velocidade da caixa em função do tempo. Então aqui o gráfico está dizendo basicamente a mesma coisa que a gente escreveu ali em cima no desenho. Considerando a inexistência de atrito entre a superfície da caixa e da rampa, desprezando a resistência do ar, determine o valor do seno do ângulo θ. Beleza. Quando ele fala do seno desse ângulo θ, o que a gente tem que pensar? Que ele está num plano inclinado. Estando em um plano inclinado, eu tenho que perceber que a velocidade dele vai aumentar. Tanto que a gente já disse, né, que ela chega aqui embaixo, sendo igual a 1,2 metros por segundo, certo? Então essa velocidade aumentou. Se aumentou, existe uma aceleração. E essa aceleração a gente sabe que é ΔV sobre ΔT. Lembram disso? O que é ΔV? Velocidade final menos velocidade inicial. Isso aí. Sobre ΔT, que é o tempo que passou, né? O tempo final também menos o tempo inicial. Ou seja, qual é a velocidade final? 1,2 menos a inicial, que é 0. Sobre o ΔT, ele disse para a gente já, né, que é 0,3. Então isso aqui vai ser 1,2 sobre 0,3. Passa aqui, vai dar 12 dividido por 3, né? 3 vezes 4, 12. Então aqui eu vou ter uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser a minha aceleração. E eu sei que se eu tenho aceleração, eu vou ter uma força resultante. E força resultante, pela segunda lei de Newton, é massa vezes a aceleração. Beleza, gente? Então vamos lá.
tenho que passar aqui mais algumas coisas. Se eu estou falando de força resultante, eu preciso marcar as minhas forças que estão acontecendo aqui. Eu tenho a minha força peso, que está para cá. Eu tenho uma força, que é a força normal, que é a força que o plano faz para não deixar ele afundar, não é isso? E ele não me diz que eu tenho mais nenhuma outra força. Então, por necessidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decompor em Px e Py. Quando eu faço isso, eu não preciso mais olhar para a força-peso, certo? E eu sei que ele não vai se mover no eixo y. Aqui, ó, ele não se move. Ele só se move em qual direção? Ele só se move para cá, na direção do meu plano inclinado, aqui para baixo, né? Então, a nossa força resultante, a gente pode chegar nela assim, ó. Eu sei que se ele não se move aqui, eu sei que normal vai ser igual a Py. Logo, a força resultante, que é a única que sobrou, né? A força resultante vai ser, melhor, força resultante vai ser igual ao meu Px, não é isso? Mas quem é a força resultante? Pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. E quem é Px? Não é P seno θ? Ah, beleza. Quem é P? Eu sei que é massa vezes gravidade. E isso vezes o seno do ângulo θ. Ó, já apareceu um seno do ângulo θ aqui que já vai ficar melhor para a gente descobrir. Eu tiro a massa, porque eu posso cortar esses dois aqui, certo? E eu vou continuar aqui, ó, desse ladinho. Então eu tenho que a aceleração é igual a gravidade vezes seno de θ, beleza? Então vamos lá. Quem vai ser o seno de θ então? Seno de θ vai ser a aceleração sobre gravidade. A aceleração a gente já achou que é igual a 4. E a gravidade a gente sabe que é 10. Logo, o seno desse meu ângulo vai ser 0,4. Beleza? E com isso, vamos dar uma olhadinha aqui. Isso já responde a nossa pergunta, né? Ele pergunta para determinar o seno desse nosso ângulo. O seno desse nosso ângulo vai ser igual, então, a 0,4. Aqui, percebam que a gente precisou fazer uma coisa um pouquinho diferente do que a gente vinha fazendo antes. A gente igualou a força resultante com Px para poder achar a relação entre aceleração, gravidade e o seno do ângulo, tá, gente? Isso vai ser bem comum em alguns outros exercícios aqui para frente, beleza? Então, vamos aqui para a nossa última questão, né? Questão número 9. Vamos dar uma lidinha nela aqui agora. Sobre um plano inclinado, é colocada uma caixa em repouso e fixada a um cabo inextensível de massa desprezível. Não existe atrito entre a caixa e o plano inclinado. Então, nessa situação aqui, o que está acontecendo? Eu tenho uma força-peso, se ele tem massa, ele tem o quê? Força-peso, né? Já está até chato de fazer. Tem aqui uma força-peso. Eu tenho aqui uma força feita pela corda, não é isso? Essa força feita na corda, ela tem um nome e a gente chama ela de força de tração. Isso aí. Eu tenho uma outra força que é feita pelo plano, para cima, aqui, beleza? Que é a minha força normal. Aí, tu já viu que essa força-peso está fora do esquadro, né? E a gente vai precisar das componentes dela, que são Px e Py. Isso aí, exatamente. Px e Py. Quando eu olho para elas, eu não preciso mais olhar para a minha força-peso. Então, marcando aqui as forças, eu tenho esse esqueminha. Quando ele está amarrado pela corda, você pode perceber que ele vai ficar parado. Se ele está parado, né, ele está sujeito àquela condição da primeira lei de Newton, a tração, nesse caso, vai ser igual ao meu Px, porque a corda está segurando o bloco, não está deixando ele mexer. Mas vamos continuar lendo. Qual será a aceleração da caixa ao se cortar o cabo? Se eu corto o cabo, então, o que eu faço? Eu tirei a componente da tração. Ora, eu sei que Py vai ser igual à força normal e não vai haver movimento no meu eixo vertical. Aqui não tem movimento, certo? Só tem movimento onde? No meu eixo horizontal, no eixo x.
Então, eu sei, igual o outro exercício, que vai ter uma força resultante. E essa força resultante vai ser igual à única força que tem na horizontal, que é Px. E eu sei que força resultante é massa vezes aceleração. E Px é P seno θ. Eu sei que massa vezes aceleração, que é o que eu quero calcular, vai ser igual a m vezes g vezes seno θ. Corto massa com massa, e eu sei que a aceleração vai ser igual a gravidade vezes o seno do ângulo θ, que no caso aqui é 30. Então a minha aceleração vai ser igual a quanto? 10 vezes o seno de 30, que ele já me falou aqui, ó, que vale 1 sobre 2. Beleza? Eu sei, já posso até calcular. Ah, não, então isso, gente, foi mal. Ele não falou que a gravidade é 10, ele falou que a gravidade é g. Beleza? Ele só falou que a gravidade é g, ele não deu valor não. Então eu sei que a aceleração aqui vai ser igual a g sobre 2. Se ele tivesse dado o valor de g, tudo bem. Mas ele só está pedindo em função do valor da gravidade. Então está aqui, ó, nossa resposta, letra A. Beleza? Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E se precisarem de mais ajuda, não hesitem em falar, né? Tá? Durante a aula, chama, pergunta e vamos tirar dúvidas, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.